Ok, antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão organizadora desse evento, em especial ao Dr. Carlos Vigini, presidente da Regional do Rio de Janeiro, e dizer que é sempre um grande prazer vir aqui, onde eu fiz a minha residência e tenho grandes amigos. Hoje, o meu objetivo é falar um pouco sobre os acessos vasculares complexos nos membros superiores, e eu fiquei um pouco gratificado, porque eu estou vendo aqui uma grande quantidade de jovens assistindo essa palestra, de uma área que eu considero a menos glamurosa da cirurgia vascular, mas que pretende ter um certo alívio ao dizer que, pelo menos do ponto de vista mercadológico, a gente tem uma grande frente aí. Aqui só para mostrar a história dos acessos, mostrando o percentual de próteses que era usado nos Estados Unidos, já que as estatísticas lá são um pouco mais confiáveis que as nossas. Lembrando que aí nos anos de 86 e 87, de um total de 2.700 acessos, 51% eram de próteses. Nos anos 90, isso chegou a 65%. Aqui, se nós dividirmos os Estados Unidos em várias regiões, a gente pode ver uma grande quantidade da participação de próteses nos acessos. Nos anos 90, isso também não foi diferente. 95, 96, 97 até 99, nós temos aí que as fístulas arteriovenosas representavam em média entre 22% e 26%, ao passo que as próteses, o restante. Então, um número bastante elevado. E, certamente, por trás disso tudo, havia interesses pecuniários. Bom, com a iniciativa da fístula fecha, as coisas começaram a mudar nos Estados Unidos e no Brasil. Talvez por questões financeiras, ou talvez por questão mesmo de formação, nós já usávamos mais veias no bypass e também usávamos mais veias como acesso direto. Aqui, só para lembrar de onde é que vem esses pacientes, né? O baixo clearance na clínica, a falência nos transplantes, as falências nos acessos, os pacientes agudos terminam indo para o cirurgião vascular para que nós providenciemos um acesso. Aí passa por exame físico e o mapeamento do Doppler, que passa a ser o exame fundamental na programação. E a indicação é fazer sempre uma fístula arteriovenosa nativa. Então, seguindo esse fluxograma, dá para a gente ver que a partir da fístula arteriovenosa nativa, ela pode ficar funcionante, ou ela pode sofrer uma falência primária, e a partir daí ela volta para cá para o exame físico, novo mapeamento e depois tentativa de uma nova fístula. Se essa veia não é apropriada, ela agora vai para um enxerto. Se esse enxerto é apropriado, ok, se não, vai para um acesso complexo. Bom, das opções de fístulas nativas, naturalmente, como de todo mundo, a primeira fístula seria a fístula arteriovenosa radiocefálica, inicialmente proximal, depois distal, do lado não dominante, depois do lado dominante, depois a gente progride um pouquinho mais para cima e vai para a fístula bracocefálica, no lado não dominante, depois dominante, e no meu fluxograma eu partiria agora para uma translocação da veia basílica com anastomose na artéria radial. E, por fim, das fístulas nativas, a superficialização da veia basílica, inicialmente no lado não dominante, depois no lado dominante. Nas opções cirúrgicas protéticas, a radiobasílica primeiro, a braquiobasílica depois, braquioaxilar, axiloaxilar ou necklace, seria um colar cruzando de um lado para o outro, a femorofemoral em biquíni, ou seja, pelo espaço pré-pubiano, e, por fim, a femorofemoral ipsilateral, que os acessos na perna são sempre muito ruins, especialmente com próteses, as infecções são muito frequentes. Bom, é só para um relato da minha experiência, eu estou envolvido com fístula arteriovenosa há cerca de 25 anos, e vamos fazer uma análise dos últimos 5 anos, mostrando 571 casos, ou seja, uma média de 100 e poucas fístulas ao ano, de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2012. Nesse período, foram feitas 445 fístulas arteriovenosas diretas, 2 alças de safena, 19 transposições da veia basílica para a artéria radial, 71 superficializações da veia basílica, 18 próteses braquiaxilar, prótese femoral número pequeno e a miscelânea em 13. Então, significando que nós fizemos 93% de fístulas nativas. Então, da análise dos dados demográficos, 44% do sexo masculino, idade média de 54,3 anos, o sítio predominante à esquerda, doenças associadas, hipertensão 54%, diabetes 51% e doença arterial obstrutiva em 38%. Tabagismo, quase a metade, ou ativo ou inativo, e 55% nunca fumaram, até porque tem um grupo de pacientes muito jovens. Os acessos prévios, em média, 3, mas veja que varia de 0 a 6, ou seja, às vezes o primeiro acesso pode ter que ser um acesso complexo. Tempo de maturação, em média, 52 dias,
com uma variação de 25 a 91 dias. O tempo de cirurgia, 85 minutos na média, com a variação de 70 a 103 minutos. Então, a técnica da superficialização de via basílica, nós fazemos uma punção do plexo axilar, eu mesmo faço isso, eu dispenso anestesia nessas circunstâncias, a não ser em pacientes com algum distúrbio psiquiátrico ou em menores. Faço a transecção do coto distal e ligadura, com a veia separada, vou dissecando até o oco axilar, faz a anastomose na artéria braquial pela mesma incisão, e preferencialmente nos pacientes mais gordinhos, eu não me preocupo de deixar isso embaixo da cicatriz, eu deixo embaixo da cicatriz. Nos pacientes que têm um braço muito magrinho, eu faço um desvio aqui para garantir que ela fique fora da cicatriz, mas nos pacientes mais cheinhos eu deixo embaixo da própria cicatriz. Então, só para comparar os resultados com a literatura, vejam que o número é mais ou menos semelhante, a média de idade dos pacientes em torno de 50 e poucos anos, predomínio do sexo feminino, perdoe. A média de follow-up variou de 1 a 60 meses, com uma média de 38 meses, e aqui uma coisa curiosa e diferente da literatura. Aos 12 meses, uma patência primária de 92% e secundária de 94%. De 24 meses, 77% e 78% patência secundária. Ou seja, a patência primária e secundária, as patências primárias e secundárias são muito próximas, significando que o nosso surveillance é muito ruim, a gente não consegue resgatar a fístula. Então, as taxas de complicação: precoce, sangramento e infecção, pequeno sangramento, 4 pacientes, 5,6%, de grande sangramento, 2,8%, que exigiram tratamento cirúrgico imediato, infecção de 4,2%, e as complicações tardias, de trombose, 32%, síndrome de roubo, 8,4%, baixo fluxo, 5,6%, e hipertensão venosa transitória, 2,8%, persistente, 1,4%. Então, como comentários, as fístulas arterionativas têm desempenho melhor e são mais seguras que as próteses. A superficialização da via basílica foi o nosso acesso complexo mais usado. As taxas de patência primária foram bastante aceitáveis e são muito próximas às primárias das secundárias, representando o que eu já falei, um baixo surveillance. As taxas de complicação foram semelhantes às da literatura. As cirurgias sob bloqueio axilar e local dão grande autonomia ao cirurgião, e os acessos com vias alternativas, ainda que mais trabalhosos, devem ser sempre tentados, sempre que possível. Mais uma vez, eu gostaria de convidar a todos para o encontro Norte-Nordeste Cirurgia Vascular, 18 a 20 de outubro, na Praia de Porto Galinha, em Pernambuco. Esperamos vocês. Um abraço, obrigado. Boa tarde.